Graça e paz, meus amados. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa manhã. Amém? Glória a Deus. A nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é bom. Ele é maravilhoso, né? Eu gostaria neste momento de estar agradecendo o Senhor. Agradecendo o Senhor pela minha vida. Agradecendo o Senhor por poder estar aqui, né? Poder estar aqui falando o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é poderoso. Oh Deus maravilhoso, esse Deus que nós servimos, igreja. É um Deus que transforma, é um Deus, né, que na própria palavra dele, ele vai dizer que ele pega as coisas loucas desse mundo, né? Para mudar, para transformar e para mostrar, né, que Ele é Deus. Então eu agradeço ao meu Deus por Ele olhar diferente, por Ele não ver como o homem vê, Ele vê de uma forma diferente, né, e Ele ter achado graça, né, sobre a minha vida, sobre a tua vida também, né, que o Senhor, Ele venha nessa manhã fazer uma visita diferente, que o Senhor venha nessa manhã falar verdadeiramente contigo, que Ele venha, né, se for para exortar, que Ele venha exortar, se for para Ele te abraçar, que Ele venha te abraçar, porque o nosso Deus é assim, Ele é um Deus que Ele exorta, mas Ele é um Deus também que pega no colo, é um Deus que abraça, é um Deus que cuida. O nosso Deus, Ele é cuidadoso, amém? Glória a Deus. Esse é um dos motivos, amados, por o crente sempre dizer que teve vida transformada, né? Após aceitar Jesus, após começar essa caminhada com Cristo. Por quê? Porque nós não estamos mais só. Nós sempre temos esse Deus para vir na hora certa, né? Quando nós precisamos de uma correção, Ele vem nos corrigir. Mas quando nós estamos quebrados, quando nós estamos, né, tristes, se sentindo abandonados, né? Mas Ele vem, Ele nos abraça, Ele nos mostra que nós não estamos só, que Ele está ali cuidando, né? Às vezes Ele está ali do nosso lado, né? Sem tocar, sem fazer nada, mas Ele está ali do nosso lado. Porque há momentos na nossa vida que nós tomamos as nossas próprias decisões, né? Sem consultar, sem pedir a direção do Senhor. Então, quando vem as consequências, Ele está do nosso lado, mas Ele fica ali quietinho, observando, né? Porque nós temos que sempre ter o nosso Deus como centro. Nosso Deus é o nosso mentor. É Ele que tem que nos orientar, né? Amém? Glória a Deus. Eu espero, amados, que vocês estejam bem nessa manhã, porque nesses últimos dias que estamos vivendo sobre essa terra, encontra-se, né, uma igreja que está doente, uma igreja que precisa de cura, uma igreja que precisa ser liberta de tantas mazelas, né? Mas o nosso Deus, Ele se encontra aqui nessa manhã. Ele se encontra aqui nessa manhã para levar cura para teu coração, para a tua alma. Você que se encontra hoje triste, abatido, querendo desistir. Ei, não desiste não, não desista. Nosso Deus está vindo, aleluias, glória a Deus. Você está muito perto para desistir agora, aleluias. Porque o nosso Jesus nunca esteve tão perto como está, amém? Os sinais estão aí, né, amados? Então não desista de Jesus. Se com Ele está difícil, imagina sem Ele é impossível. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria, amados, de deixar aqui uma palavra que se encontra em Eclesiastes 10, versículo 1, que diz assim: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Amém, glória a Deus. Essa palavra é muito forte, amados, né?
uma palavra ali que o Senhor vem falando ao meu coração, para estar trazendo à igreja do Senhor. Amados, um pouquinho, né, como diz a palavra, de tolice faz você perder toda aquela sua caminhada. Então, um erro seu vai invalidar tudo aquilo que você, toda a sua caminhada. Por quê? Porque, amados, é muito difícil o crente ele ser reconhecido, né? Porque, né, o mundo, ele não lê Bíblia, mas ele lê crente, né? Ele lê o meu caminhar, o meu viver, né? E ali, ele está sempre, o mundo está sempre me observando você que é crente, você que anda, né, nos caminhos do Senhor. Então, nós somos uma Bíblia viva, nós somos uma Bíblia aberta, porque há muitas pessoas ali olhando para mim e para você, se espelhando muitas vezes, né, na nossa vida. Mas, amados, um erro, um tropeço no meio do caminho vai fazer você perder tudo aquilo que você levou anos para conquistar, confiança, né? Então, é sobre isso. A palavra do Senhor vem nos advertir nessa manhã. O cuidado, a vigilância, amados, com nós mesmos, com o nosso viver, com o nosso caminhar. Não está fácil para o crente. Não está fácil, porque até mesmo quando nós saímos de casa, sempre nós vamos achar afronta para que nós venhamos cair, venhamos sair da graça, porque está assim, né? O inimigo não está brincando não de ser inimigo, né? Está se levantando mesmo contra o crente. Então, é muito difícil hoje se manter, né? Mas a igreja de Cristo, ela tem que se manter, irmãos. Ela tem que se manter na ordem, na decência. Amém? Glória a Deus. Porque, amados, como a palavra vai dizer, né? Não adianta. Não adianta eu ficar fazendo, dentro das igrejas, pregando, falando de Cristo e dando um mau exemplo de vida, né? Não vivendo a palavra com a qual estou ali pregando, né? Falando que é o exemplo de Cristo, né? Então, essa palavra, ela também se refere, né, a pessoas, amados. Uma mosca morta, ela vai, né, fazer ali se perder toda a essência de um perfumista. Então, uma pessoa errada também na tua vida, que você colocou aí, ela pode também te arrastar. Ela pode te arrastar para um mal que não tem mais volta. Então, a palavra do Senhor, ela vem nos advertir nessa manhã. Cuidado com quem você coloca na sua vida. Cuidado com quem você anda, né? Porque isso, amados, vai, né, ter grande significado. Vai ter grande significado ali mais na frente. Porque você, depende das suas escolhas. Dependendo das suas escolhas, você vai ter um caminho ali a seguir, né? Então, cuidado com quem você coloca na sua vida. Cuidado com quem você coloca na sua casa. Cuidado com quem você escolhe para dividir a sua vida, né? Peça sempre orientação a Deus. Ore sempre. Ore sempre, fale com Jesus. Peça a Ele para te orientar. Amém? Glória a Deus. Amados, porque o crente, quem direciona a vida do crente é Jesus, né? Jesus, assim como fez com Abraão, aleluia, deu aquela ordem a Abraão ali, saia do meio da tua parentela, né? Vá para outra terra que ali eu vou te abençoar. Ele direciona. Então, nem eu nem você não pode tomar decisões próprias. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus que é o nosso centro, que é tudo na nossa vida.
E é Ele que tem que nos dizer que caminho nós devemos seguir, para onde nós devemos ir. É Ele, amados, né? E Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele é santo, Ele é Pai, glória a Deus, né? Eu falo por mim mesma, porque o Senhor, Ele fala comigo, Ele me orienta, aleluia. Ele dá a ordem, amém. E assim, amados, eu sigo aquilo que o Senhor me manda, eu vou para onde Ele me manda, aleluia. Eu sigo o caminho, né, que Ele me diz que é para seguir, amém, glória a Deus, né, porque é muito difícil, né, para quem não é evangélico, para quem não tem uma vida com Cristo, entender isso, né, que nós somos orientados por Deus, que nossa vida, ela é embasada, né, então é muito difícil, mas quem tem uma vida com Deus entende que é assim. A vida com Jesus é maravilhosa, né? E melhor, amados, porque quando é Deus que faz, quando é Deus que ordena, não tem erro, é causa ganha. Amém, glória a Deus. E quando nós, né, vamos ali querer fazer da nossa própria vontade, querer, né? Aí nós só vamos para quebrar a cara. E depois voltar, né? Voltar chorando pros pés de quem? De Jesus, né? Mas que nessa manhã nós venhamos ter uma entrega total de vida a nosso Deus. E que nós venhamos ter vigilância e cuidado, né? Com quem nós devemos andar, com quem andamos. E também com as nossas atitudes. Com nossas atitudes para nós não sair da graça, para nós não perder a bênção que muitas das vezes está aí, ó. Na sua frente, o anjo está aí, né, com a bandeja pronta, mas às vezes por uma atitude, né, uma atitude que você acha tão insignificante, tão irrelevante, você perde a sua bênção, né? E isso é tão triste, né, amados? Quando nós mesmos, porque o crente, ele é assim, não precisa ninguém corrigir, não precisa ninguém apontar você. Se você é um cristão, se você errou, você vai sentir no seu coração, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar e você vai sentir, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz, Senhor? Eu errei, me perdoe, né? Nós que somos cristãos, graças a Deus nós temos, né, o Espírito Santo, o Consolador, que vem também para nos abraçar, né? Mesmo quando nós nos sentimos ali que erramos, que, né, ele vem ali e diz, levanta que eu sou contigo, né? E o Senhor é contigo, igreja. Nessa manhã, né, o Senhor diz ao meu coração, o Senhor é contigo. O Senhor está aí, mesmo que você não veja, mesmo que há muito tempo você não sinta a presença do Senhor, Ele não se afastou, né? Às vezes você mesmo com suas atitudes, né, com suas decisões próprias, você se afastou de Cristo, mas Ele não se afastou de você. Ele se encontra aí ao teu lado, nessa manhã, para te ajudar. O Senhor se encontra nessa manhã de braços abertos, aleluias, dizendo, filha, filho, ei, levanta, eu estou aqui, eu estou contigo, você não está só, aleluias. Ei, não desanime, não desista, aleluias. Eu sou contigo, eu te ajudo. Esforça-te, aleluias. Esforça-te, tenha bom ânimo. Oh, glórias a ti, Senhor. O Senhor é contigo. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai tirar você dessa situação que você se encontra hoje. Aleluias. Prostrado, aleluias. Querendo desistir. Dizendo que tudo acabou. Que você está só. E você não está só. Jesus está aí. Jesus está ao teu lado, de braços abertos. Aleluias. Ele nunca te deixou nem por um segundo. Aleluias. E o amor dele é para sempre, dura para sempre. Aleluias. Muitos podem se esquecer de você, muitos podem te abandonar neste momento. Aleluias.
que você está passando aí por dificuldade, aleluias. Mas Cristo não te abandona. Cristo, ele não te deixa, aleluias. E basta você prostrar, basta você clamar a Ele em verdade, que Ele vai entrar na causa, que Ele vai enviar a providência, que Ele vai enviar a cura, a libertação, a salvação para a tua casa. Amém. Glórias a Ti, Senhor. O nosso Deus é bom, igreja. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E o Senhor me mostra nessa manhã pessoas doentes. Pessoas que estão arrasadas, amados, aleluias, que não conseguem olhar para cima, aleluias. Essa é a situação que o inimigo, ele quer te ver, ele te coloca nessa situação de inferioridade, de se sentir menos, de se sentir inferiorizada, menosprezada. É assim que ele quer te ver, aleluias. Mas tem um Deus vivo e poderoso que nessa manhã Ele te mostra que não é assim, que você não é assim. E se você crê, nessa manhã, o Senhor derrama do céu uma autoridade, aleluias, para você mesmo repreender esse espírito maligno que está te acometendo nessa manhã, que está fazendo você querer desistir da vida, querer desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Você mesmo repreender e dar ordem para ele. Eu não aceito. Eu não aceito. E clamar a Cristo. Ei, Jesus, chama por Jesus. Chame ele, aleluia. Chame ele pelo nome, aleluia. Jesus, oh Jesus. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu preciso, socorro. Aleluias. Porque o nosso socorro, ele vem dos céus. Aleluias. O nosso socorro vem dos céus. Aleluias. E o nosso Deus, ele entra hoje com a providência. Ele entra hoje com a libertação, com a cura. Se você permitir, se você aceitar ajuda, se você pedir por socorro, aleluias, porque o nosso Deus também não é invasor. O nosso Deus, ele fica aí do teu lado, mas ele só entra se você permitir. Ele só entra se você chamar, se você convidar, aleluias. Então convide o Senhor nessa manhã, convide Ele para mudar a tua vida, mudar a tua história, aleluias, para Ele te tirar desse poço que você se encontra hoje. Ele vai te tirar. Aleluias. Eu creio que o Senhor entra hoje com providência. Eu creio que o Senhor entra hoje com cura. Aleluias. Porque é necessário, amados. É necessário que vocês, que nós, a igreja do Senhor, seja curada, seja liberta, porque o nosso Jesus, ele está vindo, mas ele não vai vir para buscar uma igreja vazia. A igreja precisa ser curada, precisa ser transformada, libertada, para que o nosso Jesus, ele venha nos buscar, aleluias. E eu creio que você, naquele grande dia, nós vamos estar entre os remanescentes, glória a Deus, entre os escolhidos, aleluias, nós vamos estar. Eu creio que nós vamos ver a glória do Senhor resplandecer, aleluias, aleluia, Jesus. Eu creio, Jesus, eu creio, papai, aleluias. Eu creio que nós veremos a tua glória, Jesus. Eu creio, papai, aleluias. Eu creio que nós iremos a este lugar tão desejado, tão sonhado, onde não existe dor, onde não existe inferioridade, onde não existe depressão, onde não existe solidão, onde não existe injustiça, aleluias, onde não existe maldade, falsidade. Nós iremos estar neste lugar e nós sonhamos, Jesus, com este lugar. Aleluias. Nós sonhamos, Senhor, no dia que estaremos ali reunidos, clamando, aleluias, te louvando, Senhor, porque Tu és santo, aleluias. Deus da cura, Deus da libertação, aleluias. Visita, Jesus.
Visita nessa manhã, Senhor, essas pessoas que estão com seus corações sangrando, aleluias. Oh, Deus poderoso, Tu és o Deus da cura, Tu és o médico dos médicos, aleluias. Cura, Jesus, cura nessa manhã, Senhor. Cura, Senhor, essas pessoas que precisam tanto de Ti, precisam tanto, Senhor, do Teu colo. Oh, aleluias. Abraça, Jesus. Abraça, Jesus, aleluias. Glória a Deus. Que o nosso Jesus, Ele venha te abençoar. Que Ele venha estar com você a todo momento, a todo segundo, né? Que Ele não te deixe nem por um segundo. Aleluias. Porque nós sabemos que está, né, ali ao nosso lado alguém que quer só uma oportunidade, uma chance só. Ele só quer uma chance para ceifar a nossa vida, aleluia, para roubar a nossa coroa. Mas se nosso Deus, o nosso general de guerra, Ele estiver do nosso lado, Ele não tem poder para nos tocar, aleluias. Eu creio que um anjo do Senhor nessa manhã, Ele vai estar aí do teu lado, aleluias. Ele vai estar aí do teu lado com a espada desembainhada para não permitir que o inimigo toque em um só fio de cabelo teu. Receba o anjo do Senhor nessa manhã, aleluias. Receba a proteção do Espírito Santo de Deus, aleluias. Receba, nosso Deus, amém. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar nessa manhã. Que Ele possa te encher de graça. Que Ele derrame do céu toda a sua glória, aleluias, sobre a tua vida que está aí hoje nessa situação. O Senhor vai te tirar, aleluias. O Senhor vai te levantar. E você vai contar um lindo testemunho. Um lindo testemunho de cura, né? Porque nessa manhã o Senhor entra nessa causa. Os anjos do Senhor se acampam aí ao teu lado nessa manhã. Para lutar por você. Para pelejar por você. Para fazer aquilo que você não tem força hoje para fazer. Os anjos do Senhor se encontram aí ao teu lado. Aleluias. Glória a Deus. A nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluias. E assim, Senhor, eu te agradeço, papai. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Pai, falando em Teu nome, aleluias. Que o Senhor possa alcançar, Pai, essas pessoas que precisam ouvir a Tua palavra nessa manhã. Que eles precisam, Senhor, ouvir de Ti, Senhor. Que eles possam ser abraçados, acolhidos nessa manhã, aleluias. Que você possa receber o nosso Deus nessa manhã, amém? Glória a Deus. Fiquem com Jesus, amados. Fiquem com o nosso Deus, que é o melhor, aleluia. E estejam sempre buscando, estejam sempre pelejando. É difícil, mas Deus não disse que seria fácil, né? Mas nós vamos ser mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.